polilaminina. É uma palavra que faz jus ao nome, né? Uma polissílaba, 6 sílabas e praticamente desconhecida até o final do ano passado. Mas, a partir de dezembro e especialmente em fevereiro de 2026, a polilaminina virou um hit. Aquilo que os marqueteiros chamam de um sucesso viralizante nas redes antissociais e também nas buscas na internet. Tinha motivo. A nova molécula era vendida como se fosse a salvação para as pessoas que tiveram algum dano na medula. Poderia fazer voltar a andar pessoas que tinham se tornado paraplégicas ou até quadriplégicas. Mas, junto com esse sucesso, também passou a haver algum questionamento se era tudo isso. O fato é que tanto a polilaminina quanto a cientista que a pesquisava, uma cientista brasileira, se tornaram hits nas redes sociais e também junto ao governo. A Tatiana, a pesquisadora, chegou a ser recebida pelo presidente da República. E a pesquisa que ela fazia, que ainda dependia de autorização de uma agência governamental para dar o segundo ou terceiro passo, foi acelerada. O que a repórter Júlia Afonso, do UOL, descobriu é que não existe impulsionamento grátis. A polilaminina foi um hit, porque dava esperança para milhares, se não milhões de pessoas, mas também porque alguém pagou por isso, impulsionando pesadamente nas redes antissociais e também fazendo lobby junto às autoridades responsáveis por autorizar ou não a continuidade da pesquisa em torno dela. E é com a Júlia Afonso que a gente conversa hoje. Muito bem-vinda ao UOL Prime de novo, Júlia Afonso. Olá, Toledo. Olá, os ouvintes e os espectadores, que agora também todo mundo vê a gente, né? Isso. Eu sou José Roberto Toledo e esse é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Júlia, vamos começar pelo começo, que felizmente antecede as redes antissociais, que é a ciência. O que é a polilaminina e o que ela pode vir a fazer? A polilaminina, ela é uma proteína sintética criada pela bióloga Tatiana Sampaio, da UFRJ, transformada em um medicamento. Esse medicamento ele é fruto de uma parceria também com o Laboratório Cristália, um laboratório do interior de São Paulo. E o tratamento com a polilaminina, ele envolve a aplicação desse medicamento em lesões medulares, né? Como você falou, às vezes as pessoas, enfim, sofrem um acidente de carro ou uma queda e perdem movimentos de braço, de perna. E esse medicamento, segundo o laboratório, ele pode ajudar a regenerar a área que você teve a lesão, né, na medula. Então, eles aplicam a polilaminina, a princípio, em até 72 horas depois da lesão. Só que esse é um tratamento que não é só feito com a polilaminina. As pessoas que recebem esse medicamento, elas têm que fazer fisioterapia, muita fisioterapia e até outras cirurgias. E esse é um ponto importante que vai ajudar a gente a entender também as críticas e as questões que envolvem esse tema. Tá certo. Bom, toda vez que aparece um componente ou um medicamento com efeitos potencialmente milagrosos, isso obviamente gera muito interesse nas pessoas. Talvez por isso, até a sua descoberta, muita gente acreditasse que fosse um fenômeno viral espontâneo nas redes, né? Porém, algumas pessoas, como o escritor Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, vieram a público para questionar um pouquinho, falando, olha, sempre que tem uma falsa esperança de cura para quem sofre com esses problemas, como é o caso dele, isso às vezes tem um efeito também negativo, né? Então, em que fase está o estudo da polilaminina? O estudo ele foi autorizado pela Anvisa em janeiro desse ano, no comecinho de janeiro.
E esse estudo ele precisa passar por 3 fases. A fase 1, que vai ver a segurança, a fase 2, que vai ver a eficácia, e a fase 3, que vai ver a segurança e eficácia para um grupo um pouco maior de pessoas do que as fases anteriores. Até lá, a gente não tem comprovação de segurança e eficácia da polilaminina. A fase 1, ela vai ver, por exemplo, se o medicamento tem efeitos adversos. O que a gente tem hoje é um projeto, como disseram alguns médicos com quem eu conversei, em que a gente pode talvez inferir, né? Ela fez um projeto com 8 pessoas, que também existe uma crítica porque pode ser um número muito pequeno e pode ser alvo de um acaso. Mas o que você tem hoje é isso, você tem uma autorização para começar a fase 1 de teste. E essa fase agora, no início de abril, ainda não tinha começado. Então, se eu entendi bem, até essa história estourar, o que havia eram 8 pacientes que foram objeto de estudo da pesquisadora e do laboratório, que receberam uma dose, uma aplicação dessa nova droga. E quantos deles tiveram uma reação positiva? O que a professora diz é que 75% tiveram algum movimento, mas ter algum movimento não significa voltar a andar. Existe um paciente, que é o paciente modelo, que é o Bruno, ele voltou a andar. Algumas pessoas voltam a recuperar movimentos naturalmente depois de um acidente. E pelo que eu entendi que você falou lá no começo, a droga precisa ser aplicada muito rapidamente logo depois do acidente. Quer dizer, alguns desses 8 talvez voltassem a recuperar movimentos naturalmente ou estou enganado? Não, é isso mesmo. O que a comunidade científica diz é que você hoje não consegue isolar a polilaminina da fisioterapia, de outras cirurgias. Você faz a aplicação, mas você não consegue dizer que a pessoa melhorou só porque tomou a polilaminina ou porque a polilaminina, em junção com a fisioterapia e com as cirurgias, ela deu certo, né? Que seria a eficácia do produto. Depois que a gente publicou essa matéria, eu vi muitos comentários, muita gente perguntando, mas quantas pessoas melhoraram? A gente não tem esse dado de eficácia atualmente, né? O que você tem é o projeto e agora, depois de passar pelo estudo, né, da Anvisa, é que você talvez tenha, olha, X pessoas de tantas outras melhoraram. Mas, por enquanto, você não tem. Então, o que dá para dizer, então, é que tem um indício de que talvez possa dar certo. E aí tem que passar por esses processos. Esse processo que você descreveu é o processo de aprovação de medicamentos no mundo inteiro, né? Primeiro você testa se ele não vai matar ou não vai prejudicar a pessoa que vai tomar. Depois você vai medir se vale a pena, né? Se tem efeitos realmente positivos. Ela se queixava de que não tinha autorização da Anvisa para dar o próximo passo. Como é que isso que você descobriu se encaixa nessa queixa? O Cristália, ele entra com um pedido, né, na Anvisa, são 2 pedidos, mas que é uma questão só formal. Dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o Cristália, então, entra com os pedidos para dar início a esse estudo clínico. E até ali, novembro de 2024, eles ficam indo e voltando, o que é normal, né? A Anvisa faz uma exigência, o laboratório preenche, volta, e aí tem uma outra exigência, enfim. Mas em novembro de 2024, o que eu vi ali no andamento processual é que os pedidos estavam meio travados, né? E então, em setembro de 2025, o Cristália faz uma coletiva de imprensa, né, convidando a imprensa, um influenciador e um palestrante para fazer o anúncio, né, e na época foi um anúncio muito impactante, porque eles disseram que eles estavam com um novo medicamento que devolvia movimentos a pacientes com lesão na medula, era uma inovação inédita no mundo e já podia ser produzido em escala mundial. Então, um anúncio com um impacto desse... as pessoas falaram, bom, como assim? Que medicamento é esse que vai devolver movimentos, né, para as pessoas? E isso, então, gera a primeira curiosidade, as primeiras buscas no Google. O laboratório criou um fato, que foi a coletiva, para pressionar as autoridades, ou quem quer que seja, a fazer o que eles queriam, que é dar autorização para avançar com os estudos e, digamos assim, pintou de rosa o que eles tinham. Chegaram com um anúncio assim enorme, o sarrafo estava lá em cima, né? Você tem milhares de pessoas ou milhões de pessoas que sofrem com esse problema e você lê que existe um medicamento que pode devolver os movimentos, isso tem um significado muito grande, né? Inclusive, a gente descobriu que um assessor do ministro Alexandre Padilha patrocina um post
logo depois da coletiva, né, dizendo que a polilaminina era uma grande esperança, falando, né, da pesquisa. Então ali você já começa todo um movimento de impulsionamento dessa substância. Até então era a pesquisadora, a Tatiana, depois o Cristália, o laboratório, e a partir da entrevista coletiva, você está dizendo então que o governo, mesmo que indiretamente através de um assessor, também começa a impulsionar essa história. Ele impulsiona, né, patrocina um post, e aí, vamos dizer assim, um mês depois dessa coletiva, a Tatiana então se encontra com o presidente Lula num evento lá no Rio. Era um evento dos professores, e eles gravam um vídeo com algumas outras pessoas, né? Mas nesse vídeo o presidente pede a ela para explicar o que foi que ela tinha inventado, ela explica, e aí ele fala, manda um recado para o ministro Padilha, pede para ele ajuda para a Anvisa liberar, que era esse momento, né, que a Anvisa não tinha ainda liberado a primeira fase do estudo. Então ele pede, 6 dias depois o ministro Padilha faz um tweet, atualmente a rede social X, dizendo que a polilaminina tinha se transformado na prioridade do Ministério da Saúde e da própria Anvisa. A partir desse momento, muda de escala o negócio? Quer dizer, aquela explosão que você mostra na reportagem de buscas no Google que acontece em fevereiro é provocada justamente por essa autorização? Mas não responda agora que a gente vai para um break, já volta já. Aviso: conteúdo com linguagem forte e relatos de abuso sexual pode não ser adequado para algumas pessoas. Ela falou, Neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dele, também já tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, olha o que fazem. Robinho e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia, e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas. Vou falar a verdade e entregar na mão de Deus, porque não fiz porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Você pode ouvir essa história completa na 4ª temporada do podcast UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast. Caralho, esse bagulho sair na imprensa vai me fuder aí. Júlia, eu tinha te perguntado antes do intervalo por que tinha tido esse boom, essa explosão de buscas pela expressão polilaminina no Google em fevereiro, lá pela época do carnaval. Quando você olha as buscas no Google, você tem uma reta e você tem a época da coletiva do Cristália, você tem um pico, aí começa a descer de novo. Quando você começa a chegar ali em janeiro, mais ou menos, você começa a subir um pouquinho até esse pico que você estava falando em fevereiro. O que acontece ali entre dezembro e janeiro? Um paciente lá do Espírito Santo, ele consegue uma decisão judicial para usar a polilaminina. Ele tinha sofrido um acidente de moto, ele consegue, então, a aplicação desse medicamento, e o que se segue dali é que os pacientes que vão conseguindo, né, essa aplicação do medicamento, eles começam a ter o tratamento filmado e colocado nas redes sociais. E isso começa a viralizar, porque vários perfis de fofoca começam a entrar no circuito, impulsionando esse tema. Como? Glória a Deus, 15 dias depois de tomar a polilaminina, o paciente já está fazendo academia. Esse tipo de post começa a criar uma corrida pelo produto, né? O próprio Cristália falou pra gente que chegou até eles, chegaram 8.000 contatos no serviço de atendimento ao consumidor, porque você começa a ter esses perfis fazendo posts, né, publicações sobre o tratamento, essas pessoas começam a receber a substância em uso compassivo, e você também começa a ter posts em relação à Tatiana, né, dizendo que ela é uma heroína, dizendo que é uma molécula de Deus, que é na forma de uma cruz. Tudo isso é um grande caldo que acontece ali entre janeiro e fevereiro e que vai desembocar nesse pico. Esse caldo é orgânico ou teve alguém colocando sal? Olha, uma coisa muito estranha que eu achei é que foram dezenas de posts idênticos. Então você tem perfis que pertencem a empresas diferentes, né? Você tem várias agências de marketing hoje em dia que cuidam desses perfis de fofoca. Então são concorrentes que fazem um post idêntico. Essa é a Tatiana,
A pesquisadora que está fazendo tetraplégico andar. Deixa eu ver se eu entendi que eu me afastei das redes já faz algum tempo e estou atrasado. Existem perfis que pertencem a agências de marketing, agências concorrentes entre si, e o que você achou estranho é que esses concorrentes, que teoricamente deveriam estar discordando, né? Pelo menos do ponto de vista mercadológico, estavam publicando exatamente o mesmo post. Exatamente. O que você tem hoje em dia? Você tem, por exemplo, no Instagram, né, que foi onde eu olhei mais, perfis de fofoca. Você tem um, por exemplo, que é o Alfinetei. Ele tem 25 milhões de seguidores. Ele tem mais seguidor do que vários veículos de mídia tradicional somados. Então, eles passam o dia falando de Virgínia, de Neymar, e começaram a falar da polilaminina ali em janeiro. Sempre conteúdos favoráveis a essa substância, a pesquisadora, até chegar a fevereiro, que você tem ali o pico, às vezes 3, 4 posts no mesmo dia. Eu falei sobre um perfil, né? Existem vários, existem perfis com 7 milhões de seguidores, perfis com 2 milhões de seguidores, e o que eu achei estranho é que esses perfis começavam a fazer posts idênticos, praticamente com a mesma frase, a mesma estética, fotos muito parecidas, e eles podem até falar sobre o mesmo assunto, mas falar com a mesma frase é algo que me chamou muita atenção. E dá para saber se esses posts foram impulsionados ou não? Acontece uma coisa muito curiosa com esses perfis. Uma das pessoas com quem eu conversei é um influencer que tem um desses perfis com milhões de seguidores. Ele disse que ele não recebeu nada para fazer esses posts, mas que sim, existe. Quem quer aparecer, se eu quisesse ser uma influenciadora e aparecer no perfil dele, eu podia pagar entre 5 e 10 mil reais por um post sobre a minha vida. E ele vai colocar lá e não vai dizer que é publi. Então, assim, na biblioteca de anúncios da Meta, você consegue mapear quem patrocinou. Nesses perfis de fofoca, você não consegue saber, a menos que eles digam a você. O Cristália disse que não pagou ninguém para fazer nenhum perfil de fofoca, porque aí é uma outra parte da apuração que a gente chegou, né? Existem duas coisas acontecendo em paralelo. Um são os perfis de fofoca impulsionando esse tema, e a outra coisa que a gente descobriu, que uma agência de marketing que trabalha para o Cristália procurou influencers da área de saúde com propostas de parceria paga. Essas foram propostas enviadas a esses influenciadores com pedidos de gravação de Reels no Instagram, Stories também, para um projeto estratégico sobre a polilaminina. Eles buscaram influenciadores para fazer um projeto sobre a polilaminina. Essa agência disse que 3 influenciadores aceitaram essa proposta, mas que até esse momento eles não haviam sido pagos nem contratados. O Cristália disse pra gente que isso é uma violação do Código de Ética da empresa e demitiu os profissionais que foram buscar esses influenciadores. Tão impressionante quanto a escalada vertiginosa das buscas por polilaminina no Google é a queda. É um pico muito agudo. Não é uma coisa que muda de patamar e se sustenta no tempo. Ele subiu e caiu bruscamente. Por que aconteceu essa queda? Aliás, hoje se procura mais o nome dela do que a polilaminina. A gente tem essa queda, mas a gente tem também esse projeto que estava em andamento, né? E que parece que voltaram atrás. Então a gente não sabe como seria esse projeto faria o pico subir de novo. O que eu vi é que existe uma ligação entre as redes sociais e a busca no Google, né? Quando você vê a época dos posts desses perfis de fofoca e as buscas no Google, você vê que é mais ou menos na mesma época, ali em fevereiro, que começa uma busca enlouquecida. E uma coisa que eu achei interessante também nesse período, em fevereiro, né, que tem esse pico que a gente está falando, tem uma ferramenta super interessante de métrica de rede social que se chama Social Blade. E aí você vê que em fevereiro o perfil do Cristália no Instagram ganhou mais de 20 mil seguidores. E é um perfil pequeno, um perfil que hoje tem lá para os seus 70 mil seguidores. Então, só nesse mês eles conseguiram também angariar mais pessoas para seguir o perfil. E aí, quando você vai seguir o perfil, você vai entrar em contato com outros produtos da marca ou ideias da marca. Enfim, é um ganho, né, para a marca institucional todo esse movimento. Agora, o mercado de medicamentos, ele tem regulamentações específicas, né? Você não pode fazer propaganda como você faz propaganda de
qualquer outra marca. Todas as regras foram respeitadas ou algum indício de que alguém avançou o sinal, além dos funcionários que já foram demitidos pelo laboratório? A Anvisa, ela permite publicidade de medicamentos desde que eles sejam registrados e isentos de prescrição médica. Isso quando a gente está falando do público em geral, né? Então, assim, esse não é o caso da polilaminina. A polilaminina, se um dia vier a ser comercializada, ela vai precisar de prescrição médica. Então, ela já é um medicamento que você não pode fazer propaganda, né? A Anvisa, ela permite a divulgação institucional ou científica sobre pesquisas. Mas você não pode ter promoção de medicamento, né? Você precisa ter informações muito claras, equilibradas, porque todo medicamento tem algum risco. Então, você chegar e começar a colocar na internet que fulano usou polilaminina em 15 dias, ele já estava na academia. Muitos posts tinham o frasco do medicamento, né? Com o nome da marca bem grande, Cristália. Esse tipo de coisa você não pode fazer. E alguém vai pagar por isso? Fora os pobres funcionários? Eu acho que isso aí são cenas dos próximos capítulos, Toledo. Por enquanto, não sei. Tá. Agora, e a pesquisa? Ela vai continuar acontecendo? Eles vão começar a fase 1? Vão começar a fase 2? Eu ouvi o ministro falando em juntar a fase 2 com a fase 3. Parece que estão querendo correr um pouco com esse estudo e a regulação do medicamento para comercializar logo, entrar nos hospitais, no SUS. A fase 1 ainda não começou, ainda precisa passar e todos os 5 pacientes que são de 18 a 72 anos, eles vão ser acompanhados por uma equipe da Anvisa. Isso é só o tempo que vai dizer, né? A ciência. Eu vejo muita gente comentando, eu vejo nas redes sociais, falando que tem muita torcida contra, torcida a favor. Não é um caso de torcida, né? É um caso de ciência, que obviamente todo mundo torce para que dê certo, mas a torcida por si só não vai fazer isso andar ou não andar. O que vai fazer é o estudo, né? É a ciência mesmo. Por acaso, esse cronograma se encaixaria dentro do período eleitoral de 2026? Não, é muito curto. Você não consegue ainda ter frutos eleitorais disso, né? O Ministério da Saúde, nesse terceiro mandato do governo Lula, ele não tem uma marca eleitoral, né? Um programa como teve em outros governos, como Farmácia Popular, o próprio Mais Médicos, e nesse você não tem. Então, houve até uma troca de ministério aí, saiu a Anísia, entrou o Padilha, mas a tempo dessas eleições eu acho muito improvável. Infelizmente, Júlia, a gente já chegou ao final do nosso tempo, mas eu queria te convidar a voltar aqui assim que tiver alguma notícia da fase 1 e da fase 2, se a gente chegar lá, espero que chegue, né? Porque todo mundo tem interesse que essa droga funcione e que ela seja segura, né? Mas precisa testar. É isso. Então tá bom. Muito obrigado, Júlia Afonso. Parabéns pela reportagem e até o próximo episódio sobre a polilaminina. Você sabe que eu fiquei treinando várias vezes no carro antes de vir aqui para a gravação e mesmo assim eu errei algumas vezes que a edição vai ter que cortar. Júlia, as pessoas certamente vão querer ler essa reportagem. Onde é que elas encontram? Elas encontram no uol.com.br/prime. Muito obrigado, Júlia Afonso. Nada, até a próxima. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Quem assina o UOL pode ler essa reportagem da Júlia Afonso e também acessar todas as reportagens investigativas e reportagens especiais do UOL Prime na íntegra. Os assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas exclusivos. Você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, peças de teatro, festivais de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei com a repórter do UOL, Júlia Afonso. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Roger Melo e do Henrique Villarrazo. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta por João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. A foto de capa
é da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.